Você acha que tamanho é documento? Quantas vezes você já não ouviu essa pergunta, mesmo em tom de brincadeira? Bom, a gente com certeza, tá, já ouviu várias vezes alguém perguntar sobre isso, e na ciência a gente também faz esse tipo de pergunta, certo? A biologia, por exemplo, ela trabalha o tempo todo com a questão do tamanho dos seres vivos. E a literatura, ela nos brindou com a fábula do elefante e da formiga, não é verdade? Justamente para fazer essa brincadeira com relação ao tamanho. A mesma coisa acontece com a psicanálise, porque Freud se propôs a analisar a obsessão masculina em relação ao tamanho, não é isso? E na geografia, como é que é? Será que o tamanho faz diferença? Será que um país grande tem mais chances de ser uma grande potência? Será que um país pequeno é mais fácil de ser administrado? Como é que é essa relação de tamanho na geografia, na gestão do espaço e na geopolítica? Vamos lá ver como é que funciona? Bom, eu queria propor a vocês aqui a análise de dois países, eu não vou dizer quais são, tá certo? Só vou colocar as bandeiras. O primeiro é esse aqui, o segundo do lado. Esse segundo é um pouco mais fácil, alguns de vocês devem saber qual é, do qual se trata, mas eu não vou dizer não. Bom, esses dois países eles têm uma coisa em comum, olha só. As áreas territoriais são muito parecidas. Um tem quase 28 mil quilômetros quadrados e o outro cerca de 30 mil quilômetros quadrados. Ou seja, do ponto de vista de espaço, eles são quase iguais. Agora, e o resto? E os outros indicadores econômicos e sociais, como é que são? Ora, esse primeiro aqui tem um PIB, um Produto Interno Bruto, de 20 bilhões de dólares, enquanto esse outro tem um produto de 530 bilhões de dólares. Olha quanta diferença. Enquanto que esse aqui é apenas o número 168 no ranking do IDH, esse outro aqui é o número 17. Percebam que as semelhanças elas param no tamanho. Enquanto o PIB de um é muito pequeno, o do outro é muito elevado. Enquanto o desenvolvimento humano desse aqui é muito baixo, o desenvolvimento humano desse aqui é muito alto. Esses países são o Haiti, tá? E a Bélgica, certo? Ou seja, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Que nesse caso eu tenho dois países com a área parecida, porém com realidades muito distintas. O que isso nos mostra? Que nesse caso aí, o tamanho ele não foi determinante para fazer com que o Haiti se transformasse no país mais pobre das Américas e a Bélgica se transformasse em um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Vamos ver outro exemplo? Então, olha só. A gente falou de dois países muito pequenos, né, que são o caso lá do Haiti e da Bélgica. Vamos falar de países maiores agora. Tá? Eu não vou colocar nem as bandeiras porque senão fica muito fácil. Eles têm uma área, tá? O primeiro aqui de quase 10 milhões de quilômetros quadrados e o segundo de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, áreas também muito parecidas. Um deles tem um PIB de 1,7 trilhões de dólares. Olha isso. O outro tem um PIB de 13 trilhões de dólares, muito maior, não é isso? O IDH desse aqui é o de número 9. O IDH do outro, número 90, ou seja, 81 posições atrás. Esses países aqui são quem? Canadá, tudo bem? Todo mundo conhece essa bandeira, com a Maple Leaf aqui no meio. E a China, tá certo? Percebam, são dois países de área muito parecida, dois países enormes, maiores do que o Brasil, mas as semelhanças param por aí, tá certo? Em que Canadá e China se parecem? Eles ocupam posições geopolíticas diferentes, eles ocupam posições muito diferentes no ranking do desenvolvimento humano, tá certo? Portanto, repara, apesar de ambos serem enormes, sem dúvida houve outros fatores aí, como fatores históricos, ocupação populacional, natureza do espaço, outros fatores que determinaram, tá, que China e Canadá fossem muito diferentes e o tamanho acabou não influenciando tanto. Tudo bem? E aí, começaram a perceber que de repente a questão do tamanho não pesa tanto assim?
Bom, eu vou fazer um outro vídeo dando outros exemplos para a gente continuar desmistificando essa ideia do tamanho, tá certo?